Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos o prazer, a honra de receber aqui Dr. Paulo Treviso, a quem sempre gosto de repetir, meu professor, que irá nos falar sobre um tema extremamente polêmico e recentíssimo. Seja bem-vindo, professor Paulo Treviso. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, muito obrigado pela oportunidade de retornar à televisão da Uniara. E o assunto realmente é um assunto de extremo interesse, não é? Interesse da sociedade em geral, e palpitante, não é? Porque a polêmica ainda é grande. Então, vamos a ele. Dr. Paulo Treviso, há poucos dias o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a relação homoafetiva. Fale um pouquinho para a gente do que podemos extrair inicialmente dessa decisão. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a interpretação à Constituição, julgou uma ação direta de preceito fundamental no sentido de reconhecer como união estável as relações homoafetivas, também chamadas de relações homossexuais. O que isto quer dizer? Quer dizer que, embora a Constituição, no artigo 226, parágrafo 3º, diga expressamente que haverá proteção do Estado para as relações entre homem e mulher, o Supremo Tribunal Federal decidiu que esse dispositivo constitucional também favorece, também determina a proteção do Estado para as relações homoafetivas. O que é uma união estável? Uma união estável é aquela convivência pública duradoura de duas pessoas que até então se imaginavam pessoas de sexos opostos, não é? Com o intuito de constituir família. O Supremo Tribunal Federal diz neste julgamento, olha, quando a Constituição Federal, no seu parágrafo 3º, artigo 226, se refere ao homem e mulher, ela não está proibindo, não está vedando que se tratem de pessoas do mesmo sexo. Foi isso que o Supremo decidiu. Decidiu que aquele dispositivo não é exclusivo de homem e mulher. Pode ser de dois homens, de duas mulheres, não importa. Há quem diga, inclusive, que houve uma autorização tácita, não é? Do reconhecimento da união estável para as relações homoafetivas. E é verdade, isso aconteceu. Na Constituição não fala de relação homoafetiva, não fala de proteção para a relação homoafetiva, mas também não proíbe. E por que não proíbe, o Supremo entendeu que é perfeitamente aplicável e determinou, portanto, que haja proteção do Estado em face dessas relações homoafetivas. O que hoje surge de polêmica é o seguinte: que consequências isso terá? Não é? Essas relações homoafetivas precisa de uma lei para a regulamentação dessas relações, ou não precisa de lei nenhuma? A Constituição já fala tudo o que precisa ser dito. Nós sabemos que muitos dos direitos previstos na Constituição dependem, não é? Ou dependiam de lei regulamentadora. Alguns outros direitos se satisfazem pelo que está escrito na própria Constituição, não há necessidade de lei. O que hoje nós temos em dúvida é justamente isto. Haverá a necessidade de uma intervenção do Congresso ou não? Ou bastou essa decisão do Supremo? Isso nós só conheceremos, só chegaremos a uma conclusão depois de conhecer os votos de cada um dos ministros. Isso está para ser publicado brevemente, para que a gente tenha uma noção exata da necessidade ou não necessidade de intervenção do Congresso.
para regulamentar este direito que o Supremo Tribunal já disse que aqueles que vivem uma relação homoafetiva têm. É importante deixar claro para quem está nos assistindo que essa foi uma decisão assim incrível, não é? O Supremo fez aquilo que a Constituição diz que ele deve fazer, mas eu compartilho do entendimento daqueles que o Supremo acabou legislando, não é? Com todo o respeito, o Supremo legislou. Ele poderia dar essa interpretação? Logicamente que sim, não sou eu que viria dizer o contrário, mas ele acabou tomando o lugar do Congresso. E fez isso porque o Congresso é inerte, o Congresso não agiu, o Congresso não fez a sua parte. Nós temos o projeto lá da hoje senadora Marta Suplicy, se não me falha a memória, 1551, que é de 95, 96, está lá até hoje. E não foi apreciado esse projeto. Esse projeto, sim, ele regulamenta, é um projeto muito completo, não é? E que estabelece as regras, inclusive, de reconhecimento como união estável dessas relações homoafetivas. Como o Congresso não fez, o Supremo resolveu, então, dar esta interpretação. E, ao dar esta interpretação, ele obriga a que a sociedade, ou então o próprio Congresso, venham a agir. Nós verificamos agora, doutor Paulo, que, embora ainda tenhamos que aguardar os votos para verificar a extensão de todas as situações, mas, através da mídia, uma corrida muito grande já aos cartórios. Quer dizer, já há um imediatismo na aplicação dessa decisão do Supremo. Até porque, bom, antes de mais nada, é bom deixar claro, o Supremo decidiu por unanimidade. Foram 10 votos dados. Na verdade, o Supremo é composto por 11 ministros. 10 manifestaram seu voto, todos eles favoráveis a esta interpretação. O parágrafo 3º do artigo 226 não proíbe o reconhecimento de união estável para as relações homoafetivas. Portanto, as relações homoafetivas podem ser consideradas uniões estáveis. Pois bem, só não houve o voto do ministro Toffoli, mas que também era favorável, e o ministro Toffoli se deu por impedido, porque ele, quando este processo começou, ele ainda era procurador-geral da União. E ele deu o parecer da Procuradoria é subscrito por ele. E foi o parecer favorável ao reconhecimento da união estável para as relações homoafetivas. Portanto, ele falou, olha, o que eu tinha para falar eu já falei, portanto estou impedido de julgar na medida em que eu já participei do processo. Foi uma decisão unânime, não tem como você contrariar isto. Isto abriu, então, a possibilidade das pessoas procurarem os cartórios, não é? E colocar por escrito algo que elas entendem já público, já notório, a fim de que passe a valer, desde já, como união estável, essas relações homoafetivas. A escritura pública, ela já existia antes, não vejo isso uma grande novidade, mas elas existiam antes, mas com um foco dirigido ao patrimônio dessas pessoas. As pessoas viviam esta relação e adquiriram bens durante esta convivência, então elas iam para os tabelionatos e faziam as escrituras públicas, estabelecendo como seria feita a divisão, no caso de dissolução ou no caso de falecimento e coisa e tal. Então as escrituras públicas, na verdade, não são lá grandes novidades. A novidade é que agora eles podem inserir no texto desta escritura pública que isso se faz porque eles compartilham de uma convivência, não é? Eles mantêm uma convivência como se fossem homem e mulher, não é? Uma convivência de pessoas do mesmo sexo, e que agora, por interpretação do Supremo, tem proteção legal. Está palpitante realmente, como disse o Dr. Paulo no início. Vamos para um breve intervalo e já retornamos.
Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje aqui com um assunto palpitante sobre a última decisão do Supremo a respeito da união homoafetiva. Quer participar do nosso programa? Envie um e-mail, direito@uniara.com.br ou então pelos telefones 3301-7173, 3301-7129. Doutor Paulo Treviso, qual a sua opinião como professor, como juiz de direito, enfim, como membro de toda a nossa sociedade a respeito dessa decisão do Supremo? Bom, eu entendo que o Supremo agiu corretamente. Vamos afastar aqui os aspectos religiosos e coisa e tal, sobretudo os aspectos preconceituais, por favor. Não podemos ficar pensando nisso. Eu acho que o Supremo decidiu aquilo que todos nós estamos vendo. As relações homoafetivas hoje estão presentes nos lares de muitas famílias. A gente não pode virar os olhos para isso. Isso acontece. E principalmente sem quase nenhuma proteção legal. Não, quase nenhuma. Quer dizer, não havia uma proteção para essas pessoas. Lá no passado, muito se criticou, por exemplo, a lei do divórcio. Agora as famílias vão se acabar. E a gente viu que não é nada disso. Eu acho que o Supremo agiu bem dando a interpretação. Não penso que agiu corretamente quando se pretendeu substituir o Congresso. Eu acho que as coisas devem ser separadas, os poderes são autônomos, independentes, e um não pode ficar invadindo a seara do outro. Então, nesse aspecto, quando se diz que o Supremo legislou, eu não gosto. Acho que está errado. Quando se diz que o Supremo deu a interpretação que deveria ser dada ao dispositivo do artigo 226, parágrafo 3º, eu concordo plenamente. Acho que não há por que não se estender os direitos e as obrigações da união estável entre homem e mulher para as uniões homoafetivas. Até porque, o senhor frisou bem, hoje nós temos, na nossa sociedade, no seio da sociedade, um número muito grande desses casais que podemos dizer, de certa forma, viviam numa clandestinidade, né, doutor Paulo? Infelizmente viviam e agora podem tornar público. A grande questão eu só queria abordar esse aspecto, a grande questão que surge hoje, em função dessa decisão do Supremo, para aqueles que vivem a relação homoafetiva, é que para que você reconheça uma união estável, é necessário que a convivência seja pública e notória. As pessoas que mantêm a relação homoafetiva normalmente não querem tornar isto público. Ou não gostam que isso se torne público, não sei. Agora vão ter que tornar público, porque você só pode reconhecer como união estável algo que é público, que todo mundo sabe. As pessoas que não são casadas vivem em união estável por quê? Porque o vizinho sabe que eles vivem em união estável, que eles vivem como se fossem marido e mulher. Ele se relaciona com ela na sociedade como minha esposa. Ela se refere a ele na sociedade publicamente como meu marido, meu esposo. Isto para você caracterizar uma relação como uma união estável, é necessário que isto ocorra. Essas uniões, elas se dão no sentido de constituir uma família, com o objetivo e a intenção de fazer isso duradouro. Se depender da situação, até que a morte os separe. Pois bem, será que isto interessa às pessoas que vivem as relações homoafetivas? Elas vão tornar isto público para reconhecimento da união estável, precisam tornar público. E tornar público é, inclusive, fazer a escritura pública. Escritura pública tornou público um fato. Não sei. Acho que no começo vão ficar um pouco retraídos, mas com o passar do tempo, com certeza vão tornar isso público, porque não tem mais por que esconder, né? Não há mais sentido esconder. Hoje esses preconceitos da sociedade estão devagar, ainda talvez
numa velocidade menor do que poderia, mas estão caindo e essas pessoas vão acabar se inserindo naturalmente na sociedade e reconhecidas da forma que deve. E a sociedade vai deve. aceitar isso. Exatamente. Naturalmente. Isso é uma evolução, isso não há sentido, não é, para se decidir do contrário. Deixando muito claro, nós estamos aqui falando do aspecto legal, não estamos falando necessariamente do aspecto religioso e coisa e tal. Os preconceitos vão existir, isso não tenha dúvida. Doutor Paulo, e as consequências em relação a essa decisão do Supremo? Pois é, isso é um assunto ainda que traz muitas dúvidas, né? Nós precisamos conhecer os votos, né? É necessário conhecer, poder ler os votos. Nós ouvimos, não é, os votos, alguns votos eu tive a oportunidade de ouvir, outros eu soube pela imprensa, não é? Mas conhecer com exatidão o que cada um colocou, de que forma o seu pensamento foi expressado, nós ainda aguardamos a publicação dos votos, que deve ocorrer brevemente. É necessário, por quê? Porque o voto do relator, ele menciona que haverá proteção, né, reconhece a união estável para a relação homoafetiva com as mesmas regras e as mesmas consequências. Com as mesmas regras, quais regras? A regra da união estável, não é? A Lei 9.278, que trata só homem e mulher, mas então, olha, se as mesmas regras, aquela regra que tratava da reunião entre homem e mulher, se aplica então à relação homoafetiva. Estas regras, elas trazem direitos, mas também trazem obrigações. Obrigação de mútuo respeito, não é? De mútua convivência, a obrigação de fidelidade, não é? Não há obrigação de coabitação. Da mesma forma que um homem e uma mulher não precisam morar juntos para se reconhecer a união estável, também nas relações homoafetivas não há necessidade disso. E direitos? Todos os direitos, não é? Você pode dividir o patrimônio, você pode adotar. Essa é uma questão que vai gerar muita polêmica. A adoção hoje por um deles é perfeitamente possível, mas por ambos? Se você aplica exatamente, se é esse o reconhecimento que se dá, pois bem, então precisa aceitar também a união, a adoção por essas pessoas. Casamento. A lei da união estável diz que a lei facilitará a conversão da união estável em casamento, porque, convenhamos, o casamento está um degrau acima, ok? E aí, é possível o casamento dessas pessoas? Eu sou, além de juiz de direito, professor da Uniara, eu também sou o corregedor permanente dos registros civis de Araraquara. Eu ainda não fui questionado por ninguém e estou aqui. Enquanto não estou sendo questionado, ainda estou aí refletindo sobre isso para tomar uma posição, mas é perfeitamente possível, então, que alguém faça uma escritura pública de reconhecimento da união estável e leve ao cartório do registro civil dizendo, olha, como são as mesmas regras e as mesmas consequências, então eu quero que se converta essa união em casamento civil. Casamento civil, não estou falando de casamento religioso. O senhor imagina isso no casamento religioso, então? Não, casamento religioso já não é da nossa seara, né? Mas o senhor a minha preocupação é só com o casamento civil. Tem um deputado que apresentou um projeto proibindo, não é, as igrejas evangélicas de fazer o casamento nas relações homoafetivas, mas eu não sei se o projeto vai vingar, mas enfim. Já tem gente preocupada com o casamento religioso, né? A minha preocupação é só com o casamento civil. E veja, não é uma preocupação pequena, é uma preocupação considerável. Enquanto eu não estou sendo questionado, eu só vou dar a minha opinião quando for questionado. Mas existe, então, a possibilidade, se nas mesmas regras, nas mesmas consequências, a possibilidade de se pedir, inclusive, a conversão da união estável em casamento. A questão do regime de bens, para a união estável, a não ser que o homem e mulher disciplinem de outra forma por contrato, nas relações, nas uniões estáveis,
o regime dessa união é o regime da comunhão parcial. Isso se estende também para as relações homoafetivas? Me parece que sim. Me parece que, claro, se é pelas mesmas regras e pelas mesmas consequências, sim. Mas esse é o voto do relator. Outros votos, segundo eu soube, faziam referência ao Congresso. Ou seja, olha, o Congresso ainda tem que disciplinar, o Congresso ainda tem que regulamentar. Se é assim, então nem tudo se aplica. Então, pessoas que vivem essas relações não podem adotar, não pode haver a conversão da união em casamento. Então, nós precisamos conhecer esses votos para que todos nós possamos firmar uma interpretação definitiva, conclusiva, em relação a este assunto e as consequências disto. Uma coisa eu digo, hoje é certo e inquestionável. Você aplica o 226, parágrafo 3º, para as relações homoafetivas. O que a Constituição diz em relação a homem e mulher se aplica também para as relações homem-homem, mulher-mulher. A Constituição não proibiu, portanto, se aplica. Isso é o que nós temos de concreto hoje. Vamos agora conhecer os votos e ver a extensão disso. É possível, para quem está me assistindo e mantém uma relação homoafetiva, é possível ir lá fazer a escritura pública? É perfeitamente possível. As duas pessoas reconhecem que vivem em união estável, ok? Aí o vizinho não precisa ficar sabendo, a sociedade não precisa ficar sabendo, por quê? Porque este é um fato já público, um fato notório, não é? É registrado em documento público. Agora, levar isso ao registro civil, levar isso a uma igreja, por exemplo, bom, peraí, vamos aguardar primeiro os votos, conhecer os votos, firmar uma posição em relação a isso. A princípio, sim. É possível. A princípio, sim. Tudo é possível, a princípio. Mas eu não sou o juiz da infância e juventude, o colega pode pensar diferente, eu só sou o corregedor do registro civil. A princípio é possível. Quando eu for questionado por alguém, eu vou dar a minha decisão e aí vou realmente analisar os votos e coisa e tal, para dizer exatamente o que eu penso. Estamos chegando ao final do programa Nosso Direito. Dr. Paulo Treviso, suas considerações finais. Olha, eu quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de retornar à casa e participar dessa entrevista. Espero que eu tenha solucionado dúvidas dos telespectadores. Esse assunto é um assunto que ainda vai dar muito pano para a manga, muita gente ainda vai questionar. Nós nos antecipamos aqui, acho importante já colocar pontos de vista em relação ao assunto, mas a coisa ainda vai gerar muita polêmica, tem muita gente criticando a decisão do Supremo. Vamos ver até que ponto o Congresso vai reagir a isto, não é? Me parece que o Congresso está omisso mais uma vez, mas vamos ver como o que vai acontecer de agora em diante, inclusive em relação à sociedade, em relação ao Congresso. Muito obrigado, Dr. Paulo. Estamos chegando ao final do programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.